Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos apresenta de uma forma muito bonita o convite que Deus nos faz, ou os convites que Deus dirige a nós. A figura que é usada para falar daquilo que Deus prepara para nós é um banquete, é uma festa. Na primeira leitura, Isaías nos fala: o Senhor dará sobre este monte para todos os povos um banquete. Isaías então já nos fala que Deus convida a todos. O monte é o Monte Sião, onde estava o templo, o coração do povo eleito. E esse banquete é o convite que Deus dirige a todos nós. Interessante que Deus não prepara um arroz com feijão, não. É um grande banquete, com vinhos finos, com ricas iguarias. Deus desafia os grandes cozinheiros naquilo que Ele prepara para nós. É claro que é uma linguagem simbólica para falar o carinho que Deus tem para conosco. Deus nos ama e Ele nos convida para esse banquete. A nossa resposta a essa primeira leitura, o Salmo 22, onde nós dizemos para Deus: preparais à minha frente uma mesa. Deus prepara para nós um banquete, Ele nos alimenta. E o Evangelho, Jesus mais uma vez vai usar a comparação do banquete. Essas leituras nos sugerem duas reflexões. Por um lado, a atitude de Deus, a bondade de Deus. Por outro lado, e aí é uma parte mais triste, a nossa resposta. Uma coisa que a gente aprende lendo o Evangelho é que Jesus não quer que nós nos acomodemos. Nós podemos ver que sempre no Evangelho, Jesus está sempre nos questionando, nos levando a nos questionar, para que a gente não se acomode, para que nós não caiamos na rotina da nossa fé. Jesus nos traz perguntas. Então, primeiro, a atitude de Deus. Deus nos convida para uma festa, nos convida para a alegria. Quantas pessoas, talvez até nós, podemos ter momentos que pensamos assim? Quantas pessoas pensam que a religião é uma coisa triste? Quantas pessoas pensam que servir a Deus é abrir mão de uma vida feliz? Eu não quero seguir tudo que Jesus fala no Evangelho, não, senão eu vou ser uma pessoa triste, uma pessoa retrógrada. Não! Deus nos convida para um banquete. Vinde para a festa. Deus nos convida para a verdadeira alegria. A questão é que muitas vezes a gente se engana com os tiragostos que o mundo vai nos apresentando e esquecemos o banquete que Deus nos prepara. Nós é que nos enganamos naquilo que é a verdadeira alegria. Mas Deus nos quer felizes. Ele nos chama para estar com Ele. Essa comparação do rei que faz um banquete, porque imagine uma pessoa que é convidada para sentar-se à mesa do rei. Então Jesus usa dessa comparação para dizer que Deus nos quer perto dele. Esse banquete, o que é? É a igreja, que nos alimenta com a palavra de Deus, como estamos fazendo agora, nos alimenta com a Eucaristia. Este grande salão, aonde todos são convidados, é a igreja, como vamos ver no Evangelho. Jesus desenvolve mais a história do Evangelho, para que assim nós possamos chegar àquela parte que toca a nossa reflexão. Primeiramente, o rei convida alguns. E aí eu convido a nós fazermos essa reflexão, nos colocando primeiramente no lugar do rei. Imagine que você vai celebrar o seu aniversário, uma data especial na sua vida, ou vai se casar um filho seu, uma filha, ou é o aniversário de casamento, e você fala assim: eu quero celebrar esse momento. E para isso, eu quero convidar aquelas pessoas que eu amo, aquelas pessoas que participaram da minha história, que estiveram a meu lado em muitos momentos. Eu vou fazer uma lista de convidados. Não que eu esteja desprezando os outros, mas pessoas que são especiais para mim. Então você convida aquelas determinadas famílias. Ah, que bom, vai ser uma alegria estar com você nesse momento. A festa é no sábado. Quando chega lá na sexta-feira, você começa a receber mensagem: olha, é assim que a gente fala, né? Eu queria muito ir, seria um prazer estar com você, mas aí depois do bar já era, né? Infelizmente, apareceu aqui um imprevisto.
Muitas vezes é uma mentira, né? Uma desculpa. Apareceu um imprevisto e eu não vou poder ir. Mas nós vamos ter outras oportunidades de celebrar, não é? Dali a pouco, outra mensagem. Olha, infelizmente eu vou ter que fazer uma viagem. Eu confundi a minha agenda. E assim, um por um, começa a falar com você. Olha, não vou poder ir. Conclusão, você fica com as panelas cheias e a mesa vazia. Qual é o sentimento que vem do coração da gente? Fizeram pouco caso da minha festa. Fizeram pouco caso desse momento importante da minha vida. Eu poderia ter convidado outras pessoas, mas eu convidei você. Eu fiz questão que você estivesse na minha festa. E você fez pouco caso. Qual é a vontade que vem na gente? Nunca mais convido. Nunca mais faço festa. E aí vem a diferença. Quem é que nunca passou por algo parecido, né? E aí vem a diferença do coração humano para o coração de Deus. Quando alguém recusa um convite de Deus, o que Deus faz? Nunca mais convido? Não, Ele manda outro empregado, Ele manda outro mensageiro, para dizer assim, pode vir, está tudo pronto. E aí chegam a agredir esses mensageiros, esses empregados do rei, né? Mas ele não desiste. O que ele faz então? Ele chama novamente os empregados. É um rei teimoso, é alguém que não desiste de celebrar essa festa que ele preparou com tanto carinho. Se os primeiros convidados não quiseram vir, se aquela lista recusou o convite, agora ele abre para todos. Já que os primeiros que eu convidei não quiseram vir, eu não vou deixar de fazer a festa por causa disso. Diz então aos empregados, saiam por toda parte, vão pelas encruzilhadas, por todos os lugares e chamem a todos. Chamem todos. O banquete tem que acontecer. A sala do banquete tem que estar cheia. E aí os empregados saem e vão convidando todo mundo. Gente boa e gente ruim. Imagina a surpresa das pessoas, talvez muitas com fome, nunca tiveram no banquete, nunca foram à casa do rei, e os empregados, vamos, tem que ir, o rei está chamando, vamos para a festa. Deus convida a todos, né? Esse salão, como eu disse, simboliza a igreja, que tem que estar aberta para todos. O Papa Francisco nos fala constantemente desta importância. Por um lado, a igreja que sai, que vai até as pessoas, não podemos ficar aqui dentro dizendo, quem quiser que venha. Não, nós temos que ir atrás. Muitos não vão vir se nós não formos buscar, se não sairmos pelas encruzilhadas da vida de hoje, não vão vir. Então, por um lado, a igreja que sai, e por outro lado, uma igreja que acolhe. Todos são bem-vindos. Jamais uma pessoa, ao entrar à igreja, deve se sentir um corpo estranho. Eu lembro que eu já passei por um lugar onde uma pessoa reclamou comigo, dizendo, padre, a gente até gosta do senhor, mas há umas pessoas aqui que olham para a gente, não é daqui não, tá gente? Daqui não falaria se fosse aqui, não é? Mas há umas pessoas aqui que olham para a gente de uma forma tão estranha que a vontade é não voltar mais. E não é assim. Se você vai num lugar e é olhado de uma forma estranha, você tem vontade de voltar? A não ser que sejamos muito teimosos como Deus, mas não somos, né? Então, acolher todos. O Papa Francisco fala muito também que a igreja é como um hospital de guerra. Como é que funciona o hospital de guerra? Vão chegando os feridos, perna machucada, sem braço, sem perna, ferido, baleado. Aí chega a pessoa, epa, espera aí, cadê o RG? Cadê o seu plano de saúde? Cadê a carteirinha do SUS? Não! Primeiro você salva a vida, depois você vai fazer isso que também é importante, mas num segundo momento. Então, acolher, todos se sentir acolhidos, e essa é a missão de todos nós. Já devo ter falado aqui, porque eu falo muito isso. Uma pastoral que eu nunca gosto de criar, onde eu passo, eu não gosto de criar, é a pastoral da acolhida. Mas padre, o senhor acabou de dizer que nós temos que acolher? Sim. Mas não precisamos de ter uma pastoral da acolhida. Essa pastoral temos que ser todos nós. Não é bom que a igreja tenha um grupinho para acolher as pessoas. Claro, pode haver por orientar, né, eu posso ajudar, mas a acolhida tem que ser feita por cada um de nós. Acolher as pessoas. Você percebeu na igreja uma pessoa que você ainda não viu aqui? Pois facilite para que ela se sinta em casa, que ela não se sinta estranha, mas que ela se sinta bem-vinda. O salão que acolhe a todos. Esse é o lado de Deus, que acolhe, não é? Que convida.
Mas agora nós temos que meditar também a segunda parte, que é triste. A recusa ao convite. Primeiro, a lista de convidados. Cada um tinha a sua prioridade e por isso não foram ao banquete. O que é prioridade? É quando você tem muitas coisas a fazer, não vai poder fazer tudo, então você faz aquilo que para você é mais importante. Olhem o perigo de nós falarmos assim: eu gostaria até de ir mais à igreja, mas eu não tenho tempo. Eu gostaria até de rezar, mas eu não tenho tempo. O que significa isso? Que na minha lista de prioridades, Deus não está lá no início da lista, não é? Ele convida, mas para mim isso pode não ser tão importante assim. A recusa ao convite. E vejam bem que o problema da resposta ao convite de Deus não é só nas pessoas da primeira lista, mas entre aqueles muitos que os empregados chamaram, que o rei convidou, ainda acontece um episódio muito estranho. O rei entra no salão e olha para uma pessoa e faz para ele uma pergunta: como que você entrou aqui? E aí de repente isso parece que desconstrói tudo que nós dissemos até agora. Como assim? Se o rei convida a todos, como assim se a igreja convida a todos e agora o rei olha para o homem e fala: como que você entrou aqui assim? E assim como? Sem o traje de festa, literalmente no evangelho, sem a veste nupcial. O que era veste nupcial? Roupa de casamento. E aqui começam a surgir perguntas para nós: mas então ele não convidou a todos? Como reclama desse homem? Segunda pergunta: se ele saiu, se o rei mandou os empregados saírem e convidando todas as pessoas, como é que um pobre teria uma veste nupcial? Como é que uma pessoa que estava ali na encruzilhada da vida ia ter essa roupa tão especial para ir no banquete do rei? Que rei exigente é esse que faz questão de uma veste para a sua festa? Acontece que não é isso que nós temos que refletir, não é essa a situação. Na história de Jesus, que claro, aqui tudo é simbólico, a veste nupcial era entregue na entrada da festa. O rei ofereceu também a veste. Era só uma questão de vestir e acolher o convite do rei e vestir, porque ele queria uma festa bonita. Ele queria, era a festa do seu filho, ele queria homenagear o seu filho e queria todos então com uma roupa bonita. Era questão de vestir a veste que o rei mesmo oferecia. É assim que Deus faz com a gente. Ele prepara o banquete, Ele nos convida, Ele envia mensageiros e Ele nos dá a roupa apropriada para essa festa. O que é essa veste? É o nosso batismo, que nos faz dignos de estar na presença de Deus, porque nos faz filhos de Deus. O que é essa veste? É o nosso viver cristão, é o revestir-se de Cristo, é viver como Jesus vivia. Esse homem, por que ele não responde ao rei? Porque ele não tinha nada a responder. O que ele ia dizer? Eu não tenho a roupa foi oferecida, por isso que ele se cala. Vejam, mesmo então, não merecendo, mas sendo convidados pelo rei, ainda corremos o perigo de recusar a veste que o rei nos oferece. Mas para concluir, essa pergunta do rei, como eu disse que Jesus nos incomoda e não quer que nós nos acomodemos, essa pergunta do rei pode nos ajudar também. O rei perguntou para aquele homem: como que você entrou aqui? Essa pergunta pode ser feita também para nós. Como que você entrou aqui? Como que você veio à igreja? Por que que você vem? Eu venho porque minha avó já vinha, minha esposa vem, meu esposo vem, eu venho porque é tradição da minha família. Será que isso é suficiente? Como que você entrou aqui? Entrei distraído e saí distraído. Entrei me sentindo chateado e saí chateado. Entrei para cumprir uma obrigação e saí vazio. Como que você entrou aqui? Que seja o momento da renovação do nosso coração, que nós sempre venhamos a esse banquete que é também a Eucaristia, cheios de alegria. O rei me convidou na hora da comunhão. Quantas vezes o padre fala para nós: felizes os convidados para a ceia do Senhor, felizes nós que fomos convidados. E como entramos aqui? Como está o nosso coração?
que nós tenhamos esse coração cheio de alegria, de gratidão, que nós acolhamos, e para que possamos participar dignamente desse banquete, dessa festa da nossa fé, que nós sempre nos deixemos revestir por Jesus Cristo, para que o Pai, ao olhar para nós, possa dizer aquilo que Ele falou de Jesus: este é meu Filho muito amado, no qual eu coloco todo o meu agrado, toda a minha alegria. Amém.